O que você faria se encontrasse algo tão magnífico que pudesse salvar sua vida, mas Cauê, ao mesmo tempo, pudesse custar sua liberdade? Para Isabela, uma jovem viúva no Brasil de 1841, um estábulo em ruínas guardava um segredo aterrorizante, um tesouro imperial procurado por toda a guarda. Ela precisava de um milagre, mas o que encontrou parecia mais uma promessa de desespero e vingança. Antes que continuemos, se inscreva no canal, pois o final desta história vai chocar você. O cheiro de mofo e palha úmida era a única herança que lhe restara. Isabela sentia a poeira áspera sob os dedos enquanto esfregava as paredes de pau a pique da cavalariça velha. Seus filhos, Antônia, de 5 anos, e Lucas, de 3, brincavam em um canto, fazendo torres com torrões de terra seca. Eles estavam na Fazenda Alegrete, um grande latifúndio perto de Vila Rica, no ano da coroação de Dom Pedro II, 1841. A cavalariça, antes símbolo de opulência, agora era um amontoado de madeira e chita desbotada. Mas era o único lar que ela podia pagar após a morte repentina de seu marido, Pedro. A morte de Pedro havia sido um golpe duro, mas pior era a sombra da desonra que o capitão Elias Bittencourt, da Guarda Imperial, havia lançado sobre o nome dele, sugerindo que Pedro, um simples cavalariço, poderia estar envolvido no roubo de um item de valor inestimável. Isabela sabia que seu marido era honesto, um homem do sertão com uma promessa de fidelidade cravada na alma. Mas a justiça no império nem sempre sorria para os desfavorecidos. Ela havia usado as últimas economias para comprar aquela estrutura caindo aos pedaços do coronel reformado, mais por pena do que por negócio, e agora precisava torná-la habitável antes que a primeira geada mais forte chegasse. O telhado vazava em 3 lugares e o assoalho de madeira parecia podre na metade das baias. Ela apanhou a lamparina e o fraco brilho alaranjado revelou um assoalho solto na baia que fora do garanhão favorito do antigo proprietário. O calor úmido da tarde a envolvia, mas o ar dentro do estábulo era frio e pesado. Ela ajoelhou-se e, com um suspiro que cheirava a desespero silencioso, tentou erguer a tábua. Estava presa, mas Isabela era forte, acostumada ao trabalho na fazenda. O esforço fez com que o suor escorresse por sua testa, salgando-lhe os lábios. O cheiro forte e rançoso de excremento de cavalo, antigo e impregnado na madeira, misturava-se ao aroma adocicado da alfazema que ela sempre usava no pescoço. Um pequeno luxo para mascarar a miséria. Finalmente, a tábua cedeu com um rangido alto e seco, como o grito de um pássaro ferido. Em vez de terra ou ratos, havia um espaço escuro, forrado com um velho tecido de seda vermelha, hoje coberto de cheiro de mofo. Ela enfiou a mão, sentindo a textura macia do forro. A lanterna tremia em sua mão, projetando sombras fantásticas nas paredes. Ela puxou o tecido com cuidado, revelando um objeto envolto em mais camadas de couro curtido. O coração de Isabela pulou, e ela se perguntou se o antigo dono havia escondido moedas de ouro. A ideia de um pequeno milagre a fez prender a respiração, mas o que saiu dali não eram moedas, era uma sela. Uma sela de cavalo de montaria, mas diferente de tudo que Isabela, que entendia de cavalos como poucas, já tinha visto. A estrutura de couro era escura e incrivelmente macia, mas o que lhe tirou o fôlego foram os detalhes.
O couro era incrustado com filetes de ouro fino e cravejo de pedras preciosas que capturavam a fraca luz da lamparina, devolvendo-a em tons de rubi, esmeralda e safira. A cela não era apenas ricamente adornada, ela parecia ter sido feita para um rei, ou, mais precisamente, para um imperador. No mesmo instante em que seus olhos encontraram o brilho das joias, a imagem do capitão Elias Bittencourt, com seu bigode impecável e olhar de aço, invadiu sua mente. Ela ouviu, como se fosse ontem, o sussurro do ferreiro na cidade. Dizem que a cela de gala, a de Pedrinho II, sumiu na confusão da coroação e o homem que roubou nunca foi pego. Mas o capitão Bittencourt nunca se esqueceu. Isabela levou uma das mãos aos lábios, sentindo o pulso acelerado bater em sua garganta. Não podia ser. Aquela riqueza, aquele brilho, era o segredo que havia custado a vida de seu Pedro, o motivo daquela sombra de suspeita que pairava sobre seu nome. A cela era pesada, não apenas em material, mas em peso de vingança e perigo. Ela tentou tocar as pedras, mas recuou, como se elas estivessem quentes, temendo que seu toque a marcasse como ladra. Os olhos de Antônia e Lucas se arregalaram no canto. O brilho era tão intenso que parecia um conto de fadas transformado em um fardo real. O medo, um ácido gelado, escorreu por sua espinha. Ela precisava esconder aquilo de novo e precisava fazê-lo agora, antes que o sol se pusesse por completo e a escuridão trouxesse consigo a paranoia. Ela enrolou a cela no mesmo tecido de C, que agora parecia estranhamente macio e luxuoso contra o áspero pano de sua vestimenta de chita desbotada. A cela, um símbolo de poder e traição, estava de volta à escuridão do esconderijo, mas o brilho das joias, mesmo sob o assoalho, parecia penetrar a madeira, anunciando sua presença no ar úmido e pesado. Ela mal havia colocado a tábua no lugar quando ouviu um ruído seco do lado de fora, o som de um cavalo trotando no cascalho da fazenda. Seu corpo enrijeceu. Tinha sido rápido demais, coincidência demais. Seria o capataz Jerônimo, que a olhava com olhos cobiçosos desde a compra do estábulo, ou seria algo pior? Ela precisou fazer um esforço desesperado para respirar, inalando o forte cheiro de mofo. As batidas na porta, secas e autoritárias, confirmaram o pior. Era a guarda. O som do cavalo parou de repente, acompanhado por passos lentos e pesados que se dirigiam à cavalariça velha. O capitão Bittencourt não viria àquela hora da noite para uma visita de cortesia. Seus lábios tremeram enquanto ela se preparava para enfrentar a justiça que poderia levá-la de seus filhos para sempre. O coração de Isabela saltou para a garganta, um tambor descompassado no silêncio pesado da cavalariça. Ela abriu a porta apenas o suficiente para vislumbrar a figura alta e imponente do capitão Elias Bittencourt, envolto na escuridão incipiente, mas perfeitamente distinguível pelo brilho da fivela de seu cinto, um metal frio sob o escasso lampião da varanda. Ao seu lado, um soldado em uniforme de gala mantinha a postura rígida e o olhar fixo. O capitão não esperou por um convite, empurrando a porta com a ponta do coturno bem lustrado. O cheiro de couro novo, tabaco e autoridade militar invadiu o espaço, misturando-se com o cheiro de mofo e palha velha do interior. Isabela podia sentir o gelo no estômago congelando seu medo.
Dona Isabela de Sá. A voz do capitão era grave e polida, mas carregada de uma suspeita que ele nem se dava ao trabalho de disfarçar. Perdão por incomodá-la nesta hora tardia. Não me diga que está vivendo nesta ruína? Pelo que sei, a venda desta antiga estalagem foi um ato de caridade do coronel. Seus olhos de águia percorreram o interior, demorando-se nas tábuas soltas e nos buracos de cupim que revelavam a podridão da madeira. É o que meu dinheiro pôde comprar, capitão, ela respondeu, a voz surpreendentemente firme, um traço de orgulho do sertão que ela se recusava a perder. Ela afastou Antônia, que se agarrava à sua saia de chita desbotada. Se é sobre a dívida do meu falecido Pedro que veio tratar, asseguro-lhe que não há bens a serem tomados. Bittencourt riu, um som seco e sem humor que ecoou nas paredes de pau a pique. Ele tirou o cap, revelando cabelos escuros e bem penteados, e o brilho fraco do lampião refletiu em seu rosto. Eu não vim atrás de dívidas, senhora. O que Pedro devia, ele levou consigo, para o inferno ou para o céu. Estou atrás de algo muito mais valioso. Ele deu um passo largo e o solo da baia, onde ela havia escondido a sela, tremeu. Isabela sentiu o calor subir ao seu rosto, mas manteve o olhar fixo. Não sei do que fala. Meu Pedro era um homem pobre, um cavalariço honesto. Honesto, repetiu o capitão, a palavra carregada de ironia azeda. Ele começou a caminhar lentamente, inspecionando cada canto do estábulo com uma minúcia angustiante. Ele parecia estar cheirando o ar como um cão de caça. Honesto. No entanto, ele era o único que conhecia todos os atalhos e todos os segredos do armazém real. Ele tinha acesso, Dona Isabela, e a cela sumiu pouco antes de sua morte prematura. Ele parou de repente exatamente sobre o esconderijo. O objeto é de valor inestimável. Uma joia da coroa, presente do rei da França a Dom Pedro I. Falamos da honra do império. O capitão inclinou-se, examinando uma tábua ao lado do esconderijo. Ele não estava olhando para a tábua solta, mas para uma pequena ranhura entalhada no batente da baia. Um nó complexo que Pedro havia feito com uma faca, um de seus segredos bobos de amor. Isabela havia lhe dado uma aliança de couro rachado, mas Pedro sempre preferiu aquele nó, dizendo que era o símbolo de que eles jamais se separariam. O coração de Isabela batia freneticamente. Ela teve que desviar o olhar para evitar trair o próprio desespero. O capitão percebeu o nó de Pedro na madeira. Meu Pedro podia ser pobre, mas não era ladrão. Isabela insistiu. Ele era um homem de promessa e fé. Se tivesse roubado algo assim, ele teria me dito, teria tentado me tirar desta vida de pau a pique. Ou tentou e foi traído, retrucou Bittencourt, e seu olhar voltou para Isabela, penetrante como um raio de sol atravessando a poeira densa da tarde. Pedro tinha muitos inimigos, especialmente um, o capataz Jerônimo, que agora administra a fazenda para o novo dono. Ele fez uma pausa dramática. Jerônimo tem uma língua solta, e ele insiste que Pedro andava com um objeto de valor, algo que ele guardava com ciúmes, algo pequeno. The leather bracelet is introduced. Ele sempre usava uma pulseira de couro trançado, que eu mesma fiz. Isabela disse, sentindo a necessidade urgente de desviar a atenção de algo pequeno para a tábua. Um objeto sem valor, capitão. Meu marido era supersticioso.
O capitão encolheu os ombros. Talvez, mas o que me interessa é o grande. E, de fato, Dona Isabela, me pergunto como consegue manter essa estrutura de pé. O chão aqui parece particularmente frouxo. Ele deu um passo para trás. Em um movimento rápido, deu um chute leve na tábua que cobria a cela. O som seco do chute ecoou como um disparo na escuridão. Era uma cena de ação rápida e angustiante. Isabela soltou um pequeno grito de surpresa, mas conseguiu transformar em uma tosse forçada. O capitão a observou de perto, procurando qualquer reação. O brilho das joias por baixo parecia queimar a sola de suas botas. O ar ficou espesso, úmido com a tensão. Ela pôde sentir o cheiro de suor frio escorrendo por suas costas. "Cuidado, capitão!" ela exclamou, forçando um sorriso de preocupação. "O piso está podre, o antigo dono não fez reparos. A qualquer momento, essa viga pode ceder." Sua voz, embora controlada, estava alguns tons mais alta do que o habitual, uma confissão inconsciente de seu medo. Bittencourt pareceu satisfeito com a distração, ou talvez com a sua própria investigação inicial. Ele não insistiu mais no piso. "De qualquer forma, a coroa está oferecendo uma grande recompensa, uma fortuna. Se seu Pedro, por desgraça, estava envolvido, mas você agora, por milagre, encontrasse algo, você não estaria mais morando neste pau a pique. Você seria a salvadora da honra imperial." Bittencourt deixou uma ameaça sutil. Ele vestiu o cap. O soldado recuou. O capitão olhou mais uma vez para o nó de Pedro no batente, um gesto de insinuação. "Eu irei ao quartel amanhã. Pense bem no que eu disse, Dona Isabela. A justiça pode ser misericordiosa, mas a omissão, não." Com uma reverência curta e zombeteira, ele se virou e saiu. O som dos coturnos na terra batida e o trote do cavalo se afastando trouxeram um alívio tão grande que as pernas de Isabela falharam. Ela escorregou até o chão, rezando silenciosamente para que as tábuas do assoalho não fossem capazes de transmitir o som do batimento de seu coração. Seus filhos, Antônia e Lucas, agora quietos e assustados, a observavam com olhos arregalados. Ela rastejou até a tábua. Não havia como saber se Bittencourt a havia descoberto, mas ela precisava ter certeza. Ela removeu a tábua mais uma vez, expondo o embrulho de seda vermelha. A cela não havia sido tocada, mas ao lado, na fina camada de poeira que havia coberto o esconderijo, havia uma marca nítida, um pedaço de lama úmida vindo de uma bota militar que havia caído da sola do capitão. Ele havia se encostado no batente. Ele havia tocado o chão. O segredo era quase um fardo físico que pesava em seus ombros. Ela precisava agir. Ela se lembrou da promessa de recompensa e da ameaça de acusação. A cela era um abismo de riquezas e perigos. Ela precisava tirar a cela dali antes do amanhecer, para um lugar onde a guarda não procuraria. Ela olhou para Antônia, que agora abraçava a boneca de pano. Aquele brilho de safira e rubi era a chance de uma nova vida, mas também a razão pela qual ela poderia perder seus filhos para a justiça imperial. A marca de lama úmida na poeira do esconderijo não era uma evidência de que ele havia descoberto, era uma confissão de que ele havia chegado muito perto. Eu gerei a segunda parte da história. O foco foi a visita tensa do capitão Bittencourt e o confronto de Isabela, com a introdução de novos elementos, o nó de Pedro, a pulseira, a pista da lama. A parte atendeu ao requisito de palavras e terminou com um micro-hook emocional.
aguardando o comando para a próxima parte. Isabela esperou que o silêncio da noite engolisse o som distante do cavalo do capitão. A escuridão na fazenda era quase total, quebrada apenas pela lamparina que tremia levemente nas suas mãos. A marca de lama deixada pelo coturno militar ao lado do esconderijo parecia um soco no peito, um lembrete físico de que o perigo não era uma sombra, mas uma presença real e iminente. Ela não podia mais adiar. Se a cela ficasse ali, debaixo daquelas tábuas podres de pau a pique, ela seria acusada e seus filhos ficariam desamparados, entregues à fria justiça do império. O desespero iguçou seus sentidos. Com o máximo de cuidado, ela desenterrou a cela mais uma vez. O peso do objeto era surpreendente, e o cheiro de couro velho, misturado ao brilho intenso das pedras preciosas, formava uma combinação incongruente de luxo e decadência. Rubis e esmeraldas, diamantes e safiras faiscavam sob a luz fraca da lamparina. Ela enrolou a cela firmemente no tecido de seda vermelha, amarrando-o com um pedaço de corda que Pedro usava para amarrar os fardos de feno. Antônia, com os olhos de uma criança que vê algo extraordinário, mas assustador, sussurrou: "O que é isso, mamãe? É a coroa de uma princesa?" "É um segredo, meu amor", Isabela respondeu, a voz rouca. "Um segredo que precisa dormir em outro lugar. Agora durma, reze para seu pai." Ela esperou que as crianças adormecessem, seus corações batendo em uníssono, a única melodia na calada da noite. O ar estava seco e frio, a ameaça de geada pairava no ar. A ausência de Bittencourt era apenas um alívio temporário. Ela precisava levar a cela para um lugar onde a guarda não procuraria, para um esconderijo que só Pedro e ela conheciam nas terras baixas do sertão próximo. Ela pegou uma mochila de couro surrada e cuidadosamente a cela, que pesava como uma pedra. O nó de Pedro, o símbolo de seu amor, no batente da baia, serviu como um amuleto silencioso, enquanto ela se esgueirava para fora. O cheiro de mofo e palha deu lugar ao aroma de terra molhada e mato rasteiro. A lua minguante era coberta por nuvens escuras, o que era um milagre de discrição, mas dificultava a visão. Isabela moveu-se com a familiaridade de quem conhece a fazenda como a palma da mão, um conhecimento que havia aprendido com Pedro. Eles costumavam vir aqui, aos campos de pastagem, antes que ele morresse. O plano era levá-la para o pequeno poço de pedra, abandonado há anos, onde Pedro havia escondido uma garrafa de cachaça para comemorar o nascimento de Lucas. Enquanto caminhava, um som agudo e inesperado rasgou a quietude da noite. O som agudo a fez parar abruptamente. Era um latido. Não era o latido familiar dos cães da fazenda, mas o som penetrante e determinado de um cão de caça. Seu corpo congelou. Bittencourt havia voltado, ou o capataz Jerônimo havia percebido algo. Jerônimo era um homem de inveja, um dos antagonistas silenciosos que sempre desejou a posição de Pedro e a própria Isabela. Ela lembrou-se de Jerônimo com a sua feição áspera e os olhos de raposa, e o medo ganhou um rosto. Ela se moveu rapidamente, curvando-se sob a cerca de arame farpado. Seus dedos agarraram a pulseira de couro trançado, o talismã de amor de Pedro, que ela havia guardado no bolso. Ela se acalmou, forçando a respiração,
a se tornar lenta e profunda. De repente, a cerca rangeu e uma figura alta e atarracada apareceu na escuridão, a silhueta inconfundível. Não era o capitão Bittencourt, era Jerônimo, o capataz, com uma lanterna na mão e um olhar fixo no chão. Ele estava procurando por algo. Ela viu o capataz Jerônimo examinando o chão com uma lanterna. Isabela correu, o coração batendo forte, sentindo o peso da sela esmagando suas costas. Era uma cena de ação rápida, de medo puro. Ela se jogou no chão atrás de uma moita de espinhos, e o aroma de flores silvestres e terra úmida encheu suas narinas. O som do vento forte nos arbustos rasteiros era a única coisa que a encorajava. "Quem está aí?" Jerônimo gritou, sua voz grossa e suspeita. "Sei que você está aí, Pedro. O que você escondeu?" A menção do nome de Pedro fez Isabela sentir um nó na garganta. Ele ainda estava atrás de algo que ele acreditava pertencer ao seu marido. Ela tinha certeza de que Jerônimo a estava seguindo desde a visita de Bittencourt, talvez suspeitando de algum segredo deixado para trás. Ela se arrastou na direção do poço, seus joelhos raspando nas pedras e gravetos. O desespero a impulsionava. Ela só precisava de mais 50 metros. Ela podia sentir o suor frio na sua testa. A respiração ofegante de Jerônimo era audível e ele estava se aproximando. Quando chegou ao poço, uma estrutura antiga de pedra com um anel de ferro corroído pelo tempo, ela jogou a sela para dentro, enrolada no pano de seda. O som foi abafo, mas o objeto atingiu o fundo com um baque surdo, uma confissão de sua presença. Ela se virou, e o brilho da lanterna de Jerônimo a atingiu diretamente nos olhos. Ele estava a menos de 10 metros. "Então é você, Isabela." Ele sibilou, com um sorriso de vingança no rosto. "Eu sabia que Pedro havia te deixado com algo de valor. Ele roubou, e agora você vai pagar." O capataz brandiu um pedaço grosso de madeira, mais parecido com um bastão, e começou a caminhar em sua direção. Ele era maior e mais pesado que Pedro, e parecia embriagado de raiva e inveja. "Não sei do que está falando, Jerônimo," ela disse, levantando-se. Ela sentia o ar frio da noite em seu pescoço, mas sua voz ainda mantinha um tom de desafio. "Saia da minha propriedade. Eu vou rezar por você." "Rezar?" Ele zombou. "Você precisa de um milagre, Isabela. O que você escondeu?" Ela correu de volta para a cavalariça, buscando abrigo. A luta não era a sua especialidade, mas a fuga e a discrição, sim. Ela entrou correndo, fechando a porta com uma tábua solta. Jerônimo bateu na porta com força, o som reverberando nas paredes de pau a pique. "Vou voltar e vou encontrar o que Pedro me roubou!" Ele gritou, a voz distorcida pela raiva e a inveja. Isabela encostou-se na porta. Ele se foi, temporariamente derrotado. Ela estava salva, mas a cela estava em um esconderijo muito mais perigoso, um poço no sertão aberto, onde qualquer um poderia encontrá-la. Ela levou a mão ao bolso, apertando a pulseira de couro trançado. Pedro havia feito aquilo para ela no dia em que a encontrou pela primeira vez. Não era um símbolo de roubo, mas de promessa de amor. A cela imperial estava escondida, mas o cheiro de traição estava no ar. O capitão Bittencourt logo voltaria, e Jerônimo sabia que ela tinha um segredo. "Eu gerei a terceira parte." Ela se concentra na ação,
esconder a cela, e na escalada da ameaça, confronto com o capataz Jerônimo, o antagonista. A parte termina com o objeto seguro em um novo, mas precário, esconderijo e a ameaça de Jerônimo pairando no ar. A contagem de palavras está equilibrada, aguardando o comando para a próxima parte. O dia seguinte amanheceu com uma névoa fria e o cheiro forte de terra molhada que prometia geada ao anoitecer. Isabela acordou antes do sol, seu corpo dolorido pelo esforço e pela tensão da noite, sentindo o ar frio entrar pelas fendas das paredes de pau a pique. Seus filhos ainda dormiam, aconchegados sob a manta de chita desbotada. O pensamento do brilho das joias imperiais no fundo do poço de pedra trazia uma sensação doentia de poder e condenação. Ela precisava de um plano e precisava dele agora, antes que Jerônimo voltasse, ou, pior, antes que o capitão Bittencourt agisse com a justiça sumária da Guarda Imperial. Ela olhou para o batente da baia, onde Pedro havia entalhado o nó de seu amor, e o apertou com a mão. Seu segredo não era apenas a cela, era a inocência de Pedro. O capitão havia insinuado que seu marido havia sido traído. Se Pedro fosse inocente, havia apenas um ladrão, Jerônimo. O capataz invejoso havia roubado a cela e, de alguma forma, incriminado seu marido, levando-o à morte ou ao exílio. A ideia de vingança trouxe uma energia fria à sua mente. A cela era a prova da inocência de Pedro, mas revelá-la significava sua prisão. Ela precisava usá-la como isca ou como moeda de troca. Ela pegou a pulseira de couro trançado, o pequeno presente que ela havia lhe dado, e a examinou. Era a única coisa de valor sentimental que lhe restara. Pedro sempre dizia que aquela pulseira o lembrava de sua promessa de voltar para ela, não importasse a distância. Enquanto preparava um caldo ralo para as crianças, Isabela ouviu um tropel de cavalos vindo da estrada principal da fazenda. Eram muitos, mais do que um único capitão e um soldado. Ela sentiu o desespero retornar, um gosto amargo na boca. Ela foi até a fenda mais larga na parede e espiou. Uma dúzia de homens da Guarda Imperial, todos armados e com o olhar sério, liderados por Bittencourt. Eles estavam vasculhando a fazenda metodicamente. O capitão voltou com uma dúzia de homens. A cavalariça velha, sendo a única estrutura isolada e de propriedade da viúva do suspeito, era um alvo lógico. O capitão havia feito a visita de cortesia na noite anterior para avisá-la, ou, mais provavelmente, para checar se ela faria um movimento que o trairia. Ele havia voltado com força total. Isabela agiu rapidamente, de discrição. Ela pegou a sacola de pano mais velha, escondeu a lamparina sob o feno e sussurrou para as crianças se esconderem sob a manta, instruindo-as a não fazerem barulho. O cheiro de palha seca e o calor do corpo dela confortaram as crianças, mas o medo era palpável no ar úmido. A porta da cavalariça foi aberta com um chute seco. Bittencourt entrou, e a luz do sol invadiu o ambiente, revelando a pobreza e a desordem. O capitão parecia ainda mais determinado. Dona Isabela, espero que tenha pensado no que eu disse, ele falou, sua voz ecoando ameaçadoramente. O imperador quer a cela de volta antes de sua coroação, e o homem que a roubou, ou quem a esconde, será punido com todo o rigor da lei. Eu lhe disse, capitão, não sei de nada. Meu Pedro foi acusado injustamente, ela respondeu, mantendo a calma. Ela podia sentir o suor frio nas palmas das mãos, mas forçou o corpo a permanecer imóvel. Bittencourt fez um sinal, e os soldados começaram a vasculhar.
Eles reviraram o pouco de feno, chutaram os baldes de água e um deles até enfiou a baioneta nas paredes de pau a pique. Era a cena da ameaça pública, a confirmação de sua fragilidade. Isabela fechou os olhos por um segundo e rezou. Ela precisava de um milagre, mas sabia que a resposta estava na sua própria inteligência. Um dos soldados parou exatamente onde a cela estivera, examinando a tábua solta. O coração de Isabela quase parou. Ele se ajoelhou e apalpou a madeira, sentindo a diferença. "Capitão, essa tábua está solta", o soldado relatou. Bittencourt se aproximou e olhou para Isabela. O olhar dela encontrou o dele e ela soube que ele a estava testando. Se ela demonstrasse o menor sinal de desespero, ele a prenderia. O capitão a encarou. "A madeira aqui está podre", Isabela interveio, com a voz ligeiramente embargada pela emoção, mas com uma história pronta. "Meu marido, Pedro, reclamou por meses. Ele dizia que este buraco era um risco para os cavalos. Ele tentou consertar, mas o dinheiro faltou. Eu só consegui cobrir o buraco com a tábua solta para as crianças não caírem." Bittencourt olhou para a tábua solta, depois para o entalhe do nó de Pedro. Ele parecia quase convencido, mas havia algo que o incomodava. Ele se curvou e notou a mancha úmida da bota que ele mesmo havia deixado na noite anterior, mas que agora parecia apenas um resto de lama. "Seu marido era um cavalariço, Dona Isabela. Ele era habilidoso, mas ele era ingênuo. Ele confiava no capataz Jerônimo, e Jerônimo o traiu", Bittencourt disse, voltando à sua linha de suspeita. "Jerônimo tem sido muito solícito com a guarda. Ele nos disse que Pedro escondia documentos de dívida aqui, talvez por medo de confisco. Estamos procurando por eles." Isabela sentiu um calafrio. Jerônimo, o antagonista, estava usando a guarda para seus próprios fins, disfarçando sua vingança pessoal. Ele queria algo que Pedro supostamente havia roubado e, ao mesmo tempo, incriminar Isabela. "Ele não escondeu dívidas, capitão. Ele escondeu a pulseira de couro que eu dei a ele", ela disse, tirando a pulseira do bolso e mostrando-a. "Ele era supersticioso. Ele a guardava aqui, para que nada de ruim acontecesse. É só isso que há aqui." A pulseira parecia tão insignificante e patética nas mãos de Isabela que Bittencourt se desviou. "Muito bem. Procurem nos cantos, soldados. Não nas tábuas, mas nos forros e sacos de feno. Jerônimo insiste que havia uma sacola de couro pequena." "Documentos", ordenou o capitão. A sacola que Jerônimo procurava era a mesma em que Isabela havia levado à cela. Ela sentiu um breve alívio, pois o foco estava em documentos e não na cela, e em um esconderijo que agora estava vazio. A cela estava a salvo no poço, a centenas de metros de distância. O capitão, no entanto, não parou. Ele se dirigiu ao pequeno baú de madeira onde Isabela guardava seus poucos pertences. Ele abriu a tampa. Dentro havia algumas roupas, o que restava do enxoval, e no fundo uma pequena caixa de madeira que Pedro havia lhe dado. Ela continha o talismã de sua promessa de amor, o nó de corda entalhado, que agora tinha um significado mais sinistro. Bittencourt pegou a caixinha. Seus dedos grossos e fortes pareciam grandes demais para o objeto. Ele a abriu, revelando um pequeno pedaço de corda velha. Ele cheirou. O cheiro de mofo da seda de cetim da cela não estava lá, mas o ar úmido da cavalariça parecia preenchê-lo. "O que é isso, Dona Isabela?" perguntou Bittencourt, a voz baixa. "É o nó da forca." Ela mentiu, a voz firme.
Acorda que meu Pedro iria usar se a justiça decidisse que ele era culpado. Eu aguardo para não esquecer que a vingança nem sempre vem da mão do homem, mas do destino. O capitão devolveu a caixa, ligeiramente perturbado pela frieza de Isabela. Ele parecia desconfortável com aquela macabra promessa. Muito bem, vá rezar, dona Isabela, e se encontrar esses documentos de dívida, traga-os ao quartel. Você pode evitar mais problemas para si mesma. Os soldados saíram, deixando para trás um rastro de desordem. O cheiro de pó e de tabaco militar pairava no ar. Isabela se ajoelhou e abraçou seus filhos, que haviam ficado em silêncio durante todo o tempo. A guarda havia falhado, mas o capataz, Jerônimo, não. Enquanto ela reconstruía o baú, ela percebeu que a pulseira de couro trançado de Pedro, que ela havia mostrado ao capitão e devolvido ao bolso, havia sumido. Jerônimo, que havia entrado na fazenda na noite anterior, havia voltado e, enquanto o capitão e os soldados reviravam, ele havia espreitado a chance de roubá-la. Talvez acreditando que ela continha algum microchip, algum segredo cifrado. A pulseira era insignificante, mas para Jerônimo era a chave para a vingança. A cela estava segura, mas a prova da inocência de Pedro estava agora nas mãos do inimigo, e ela teria que recuperá-la antes que a pulseira revelasse o local de seu amor. Eu gerei a quarta parte da história. A cena de ação principal foi a busca da guarda, onde Isabela usa a mentira para proteger o esconderijo vazio e revela a pulseira e o nó de forca como elementos de distração. A parte termina com o gancho de que o capataz Jerônimo roubou a pulseira de couro, acreditando ser a chave para o tesouro. A contagem de palavras está dentro do intervalo, aguardando o comando para a próxima parte. A ausência da pulseira de couro trançado no seu bolso era um choque frio, mais palpável do que a própria geada que começava a cair sobre a fazenda. Isabela sabia que Jerônimo a havia roubado e que ele não o teria feito por despeito, mas por uma crença cega de que aquele objeto insignificante era o segredo final de Pedro. Jerônimo, o capataz ladrão verdadeiro, estava se aproximando da verdade e ela precisava agir antes que ele encontrasse a cela imperial no Poço de Pedra. A vingança era um motor poderoso, mas a justiça para o nome de Pedro era a sua única promessa restante. Ela deixou Antônia e Lucas dormindo, beijando-os na testa, e saiu na escuridão úmida da noite, sentindo o ar frio e pesado em seus pulmões. O cheiro de mofo e palha deu lugar ao aroma de terra molhada e à fumaça de lenha queimada que vinha da casa do capataz. Isabela sabia que Jerônimo, orgulhoso e confiante, guardaria o tesouro roubado em seu próprio quarto. A casa dele ficava a 200 metros da cavalariça velha, uma casa pequena e desorganizada, mas feita de madeira sólida e não de pau a pique. Ela se moveu furtivamente, usando a escuridão e os arbustos rasteiros como cobertura. O desespero dava-lhe uma precisão silenciosa. Ela se esgueirou até a janela do quarto de Jerônimo, sentindo a grama úmida sob seus sapatos. O capataz estava lá dentro, e Isabela pôde ouvir sua voz grossa, falando sozinho, um murmúrio de frustração e inveja. A janela estava apenas entreaberta, o que era um milagre de oportunidade. Ela ouviu o capataz resmungando sobre o roubo de Pedro. Ela espiou para dentro.
Jerônimo estava sentado em uma cadeira, segurando a pulseira de couro na mão e examinando-a de perto sob a luz forte de uma lamparina de azeite. A pulseira era um simples trançado de couro, sem joias, sem símbolos. Era puramente sentimental. Ele a revirava com fúria, procurando pelo mecanismo secreto ou pelo mapa que, em sua mente, Pedro havia escondido. Onde está o mapa, seu inútil? Ele sibilou para o objeto. Você roubou a cela, Pedro, mas me deixou este lixo. Onde você a escondeu? A confissão velada de Jerônimo confirmou o que Isabela suspeitava. Ele era o verdadeiro ladrão. Pedro havia sido o segredo de seu esconderijo. Ela precisava recuperar a pulseira, pois era o único elo que ligava Pedro àquela cela. E agora, o único objeto que ligava Jerônimo ao roubo. Isabela buscou um objeto para criar uma distração. Ela encontrou uma pequena pedra afiada e a atirou contra um balde de metal ao lado da casa. O som seco e alto cortou o silêncio da noite. O som seco e alto da pedra no balde. Jerônimo saltou da cadeira, a vingança substituída pela paranoia. Quem está aí? Pedro, é você? Voltou do inferno? Ele era impulsivo e sua raiva o tornava descuidado. Ele pegou uma espingarda velha e correu para fora da casa, ignorando a janela e saindo pela porta da frente. Isabela correu para a janela, empurrando-a. O ar frio do lado de fora se misturou com o calor abafado do quarto de Jerônimo. Ela pulou para dentro, aterrissando no chão de tábuas de madeira. O cheiro forte de suor e cachaça a atingiu. Ela foi até a mesa onde Jerônimo havia deixado a pulseira e a pegou, voltando a sentir o familiar couro rachado em seus dedos. Mas, no mesmo momento em que a pulseira voltava para o seu bolso, ela viu algo que a fez parar. Em um canto escuro havia uma mochila de couro, parecida com a que ela havia usado para carregar a cela, mas esta era nova e mais cara. Ao lado havia uma pequena caixa de metal com o brasão imperial. Isabela abriu a caixa. Dentro havia papéis. Não eram documentos de dívida, mas sim ordens de serviço. Eram ordens assinadas pelo coronel da fazenda, datadas de 2 anos atrás, instruindo Pedro a preparar a cela de gala para uma viagem secreta à Vila Rica, onde Dom Pedro II seria coroado. O braço do império havia se movido para acobertar o roubo. Ela encontrou as ordens de serviço secretas. O mais importante não era o roubo, mas a conspiração que o cercava. Jerônimo havia roubado a cela e a havia escondido, mas os papéis revelavam que Pedro era a vítima. A justiça finalmente estava ao seu alcance. Isabela pegou os papéis, sentindo a textura áspera do pergaminho, e os guardou em seu decote junto com a pulseira. Ela precisava sair. Ela ouviu Jerônimo voltar resmungando e chutando pedras. Não tem ninguém aqui. Estou ficando louco. Isabela correu para a janela, mas era tarde demais. Jerônimo entrou na casa e a viu. Sua cadela Lara! Ele gritou, a vingança explodindo em seu rosto. Ele avançou em sua direção. O quarto era pequeno e Isabela se esquivou. Ela agarrou uma velha lanterna de querosene e a jogou no chão, no exato momento em que Jerônimo tentava agarrá-la. A lanterna quebrou e o querosene se espalhou no chão de madeira, mas não pegou fogo. Apenas o cheiro forte e penetrante do combustível encheu o ar. Era um desespero. Jerônimo escorregou e caiu, e Isabela aproveitou para pular a janela. Ela correu na direção da cavalariça, o coração batendo com a certeza de que ele a seguiria.
Ela chegou à cavalariça, fechou a porta com um nó de corda e pegou a caixinha de madeira. Ela a abriu e tirou o pedaço de corda velha que representava o nó da forca. Ela precisava de um plano final. Isabela sabia que a cela era a prova principal, mas os papéis de Jerônimo eram a prova da conspiração. Ela se lembrou das palavras de Bittencourt. A justiça pode ser misericordiosa, mas a omissão não. Ela precisava levar a cela e os papéis ao capitão, mas precisava fazê-lo de uma maneira que garantisse sua inocência e a justiça para Pedro. Ela olhou para o nó de corda entalhado por Pedro no batente da baia, o símbolo de seu amor. Ele estava rezando por ela. Ela pensou. Ela se lembrou da promessa de Pedro. Ela abriu a caixinha e a escondeu na manga do vestido. O grito de Jerônimo a alcançou. Ele estava se aproximando. Ela pegou a lamparina e saiu, correndo na direção do poço de pedra onde a cela imperial esperava. A cela era a única chance de milagre que ela tinha. Eu gerei a quinta parte. O foco é a recuperação da pulseira de Pedro, a descoberta dos papéis que incriminam Jerônimo, o verdadeiro ladrão e antagonista, e um confronto de ação rápida. Isabela agora tem o tesouro, a cela, e a prova da inocência de Pedro, os documentos, preparando o palco para o confronto final com o capitão Bittencourt na parte final, conforme a esquema de escalação, aguardando o comando para a próxima parte. Isabela corria, a pulseira de couro trançado apertada em seu punho e os documentos de Jerônimo escondidos, sentindo a ponta gelada do desespero e da determinação. Ela sabia que Jerônimo a seguiria. Ela precisava ir ao quartel e, para isso, precisava da cela como prova irrefutável. Ela alcançou o poço de pedra e o cheiro de água parada era forte no ar frio e seco. Ela olhou para trás. A silhueta de Jerônimo era visível contra a fraca luz da fazenda. Ela precisava ser rápida, mas precisa. Ela puxou a corda e o embrulho de seda vermelha, molhado e pesado, emergiu do poço. O brilho das joias era ainda mais intenso no úmido pano. Ela sentiu o peso da cela, o peso da honra imperial e da justiça de Pedro. Ela embrulhou a queia em sua manta de chita desbotada, cobrindo a opulência com a miséria. Ela viu o capitão Bittencourt se aproximando e não era Jerônimo. De repente, não foi Jerônimo quem apareceu, mas sim o capitão Bittencourt, com 2 soldados, surgindo do campo de pastagem lateral. Ele não havia retornado ao quartel, ele havia esperado no sertão, antecipando o movimento. O milagre de Isabela havia sido visto. "Parada, dona Isabela!" gritou o capitão, sacando a pistola. O som do metal no ar frio era cortante. "Você encontrou o que procurávamos. Ponha o embrulho no chão." Isabela parou, seu coração batendo como um beija-flor preso. Jerônimo, ao ver a guarda, congelou a distância, observando a cena nas sombras, um sorriso de vingança no rosto. Ele não precisava mais agir. A guarda faria o trabalho sujo. Isabela colocou o embrulho no chão, mas não se ajoelhou. Ela sabia que tinha apenas uma chance. "Capitão, a cela está aqui, mas meu Pedro não é o ladrão." Ela disse, sua voz tensa, mas firme. "O ladrão é o capataz Jerônimo, que está nos observando, e eu tenho a prova." Bittencourt olhou para a cela e depois para Isabela, incrédulo. O cheiro de pólvora e couro novo era forte. "De que prova fala, mulher?"
Não tente me enganar. Ele mesmo nos disse que Pedro roubou. E você estava escondendo o objeto. Pedro foi traído, Isabela insistiu. Ela pegou a pulseira de couro do bolso. Esta é a pulseira que Pedro usava. Jerônimo a roubou de mim, acreditando ser o mapa, mas a verdadeira prova está aqui. Ela puxou os papéis de dentro do vestido e os jogou no chão molhado. São as ordens de serviço do antigo coronel. Pedro só preparou a cela para a viagem, capitão. Jerônimo a roubou no caminho e incriminou Pedro. Bittencourt hesitou. O brilho da cela sob o pano de chita desbotada era poderoso, mas a documentação de Jerônimo, aliada à presença dele nas sombras, era convincente. Ele podia sentir o peso da responsabilidade de acusar a pessoa errada. Bittencourt olhou para os papéis de Jerônimo. O capitão deu um passo à frente e com a ponta da bota puxou os papéis. Ele os leu rapidamente sob a luz fraca de seu lampião. O desespero de Isabela era substituído pela sua fria lógica. Jerônimo, percebendo que os papéis haviam sido descobertos, avançou das sombras. É mentira, capitão! Ela está mentindo! Ela é uma bruxa do sertão! O capataz correu em direção a Isabela, brandindo um pedaço de pau. Era o final e desesperado do antagonista. Afaste-se, Jerônimo! Ordenou Bittencourt. Mas Jerônimo estava cego de vingança. Isabela, com um movimento rápido, jogou o embrulho da cela na direção de Jerônimo. O pesado objeto atingiu o capataz no estômago. Jerônimo cambaleou, e a cela, ao cair, revelou o brilho opulento das joias. O ruído seco do impacto e o brilho instantâneo foram a distração. Bittencourt, vendo o brilho da cela no chão, sabia que a honra imperial estava em jogo. Ele se virou e, com a agilidade de um felino, derrubou Jerônimo. Os soldados o imobilizaram. O roubo da cela é um crime imperial. A traição à coroa é imperdoável, capataz, declarou Bittencourt com a voz carregada de autoridade. Isabela, exausta, pegou a cela. Ela olhou para Bittencourt, que a olhou com respeito. Ele pegou a pequena caixinha de madeira que ela havia guardado, a que continha o nó da forca. O que é isso? Ele perguntou. Isabela pegou o pedaço de corda velha de dentro da caixa e o mostrou ao capitão. Era um nó simples e forte. É a promessa de Pedro. Ele nunca roubaria, ela disse. Ele havia prometido voltar, e ele voltou através desta justiça. O capitão, compreendendo o peso moral daquela mulher, acenou. Ele sabia que Pedro havia morrido, mas sua honra estava restaurada. A cela está salva. A coroa será grata, Dona Isabela. A recompensa será sua, conforme prometido, Bittencourt disse, seus olhos frios finalmente mostrando um lampejo de calor. Vá rezar. Você não precisa mais morar na cavalariça velha. Isabela voltou para a cavalariça velha, o pau a pique e a chita desbotada. O cheiro de mofo e palha parecia menos opressor. Ela havia perdido o marido, mas havia recuperado a honra dele. A cela imperial, agora nas mãos da guarda, era a chave para seu futuro. O milagre havia chegado. A justiça havia sido feita. E o nome de Pedro de Sá, um humilde cavalariço, seria lembrado não como o ladrão, mas como a vítima de uma conspiração de vingança e inveja. Com a recompensa da coroa, Isabela conseguiu comprar uma pequena fazenda perto da capital, um lugar seguro, onde seus filhos poderiam crescer sem o desespero da pobreza e sem a sombra da desonra. O nó de corda e a pulseira de couro estavam agora pendurados acima da porta, não como símbolos de sofrimento,
mas como uma lembrança da promessa de um amor que venceu a vingança. A história que a história de Isabela nos ensina que o maior tesouro não é o brilho das joias, mas a força da honra e a promessa de amor. Ela arriscou a vida para limpar o nome de Pedro, provando que a verdade sempre emerge da escuridão, mesmo que seja preciso um milagre para que a justiça prevaleça. O que você faria com a fortuna da recompensa? Você a usaria para o bem ou para buscar a vingança contra aqueles que a traíram? Deixe seu comentário sobre a atitude de Isabela. E se você amou essa jornada de desespero e triunfo, se inscreva agora mesmo para não perder a próxima história de segredos e promessas do Brasil Imperial.